Boa noite. Respire fundo. Sinta o peso do dia se dissolvendo enquanto você se acomoda. O universo ao nosso redor parece vasto e escuro, mas você já se perguntou o que realmente preenche essa escuridão? Os cientistas nos dizem que tudo o que vemos, todas as estrelas, planetas e galáxias, compõem apenas 5% de tudo o que existe. E os outros 95%? E se essa vasta maioria invisível não for uma substância, nem uma partícula exótica, mas algo muito mais poético e profundo? E se for a prova de que não estamos sozinhos, não da maneira que imaginamos, mas que nosso universo coexiste com um outro, lado a lado, em um balé silencioso de sombras e gravidade? Nesta noite, convido você a uma viagem para além das fronteiras da nossa realidade. Vamos explorar uma ideia que transforma o maior mistério da ciência em uma história de conexão cósmica. A ideia de que a matéria escura é, na verdade, a sombra de um universo paralelo. Você acredita que outros mundos podem existir ao nosso lado, tão perto que podemos sentir sua presença, mesmo sem nunca os ver? Permita que essa pergunta guie você para um estado de relaxamento e curiosidade enquanto adormece. Para começar nossa jornada, precisamos entender o enigma que tem assombrado os astrônomos por décadas. Imagine uma galáxia, um redemoinho majestoso de bilhões de estrelas girando em torno de um centro luminoso. As leis da física, como as conhecemos, nos dizem que as estrelas nas bordas externas dessa galáxia deveriam girar mais lentamente do que as estrelas no centro, assim como os planetas mais distantes do nosso Sol se movem mais devagar. No entanto, quando olhamos para as galáxias, não é isso que vemos. As estrelas nas bordas se movem com uma velocidade espantosa, tão rápido que a galáxia inteira deveria se despedaçar, arremessando suas estrelas para o vazio cósmico. Mas ela não se desfaz. Ela permanece unida, coesa, como se uma mão invisível a estivesse segurando. Essa mão fantasma, essa massa que não podemos ver, mas cuja atração gravitacional podemos medir, é o que chamamos de matéria escura. Por anos, a busca tem sido por uma partícula, um fantasma cósmico que pudesse explicar essa massa perdida. Mas até hoje, nenhuma foi encontrada. O mistério permanece, e é nesse vácuo de respostas que as ideias mais belas e estranhas começam a florescer. E se não houver partícula alguma? E se a resposta não estiver dentro do nosso universo, mas fora dele? Vamos começar com algo familiar, uma sombra. Pense na sua própria sombra em um dia de sol. Ela se estica, se encolhe, dança com você. Ela não é um objeto. Ela não tem massa, nem substância. Você não pode pegá-la. No entanto, sua existência é uma prova irrefutável de duas coisas. Você, um objeto tridimensional, e a luz que você está bloqueando. A sombra é uma impressão, uma ausência que aponta para uma presença. Agora, leve essa ideia simples e eleve-a a uma escala cósmica. Imagine o nosso universo inteiro como uma tela, e sobre essa tela vemos os efeitos de uma sombra gigantesca. Uma sombra que não é projetada pela luz, mas pela gravidade. Esta sombra cósmica se manifesta como uma força extra, uma atração que molda as galáxias, que curva a luz de estrelas distantes e que dita a estrutura em grande escala do cosmos. Assim como sua sombra na calçada prova a sua existência para um ser que vivesse em duas dimensões, essa sombra gravitacional pode ser a prova da existência de algo além da nossa percepção. Algo vasto, massivo
e completamente invisível para nós. Esta é a essência da nossa exploração de hoje. A matéria escura não é um o quê, mas um onde. Não é uma coisa, mas o efeito de outra coisa, vinda de um lugar que não podemos alcançar. É a silhueta de uma realidade vizinha projetada sobre a nossa. Deixe essa imagem acalmar sua mente. A escuridão do espaço não é vazia, mas preenchida com o contorno de um mundo oculto, um companheiro silencioso em nossa jornada pelo tempo e pelo espaço. Uma presença que nos lembra que a realidade é muito mais rica e complexa do que nossos olhos podem ver. Para visualizar como isso é possível, precisamos de um novo mapa do cosmos. Um mapa que inclua mais do que as 3 dimensões que conhecemos. A teoria das cordas, uma das fronteiras da física teórica, nos oferece essa possibilidade. Ela sugere que o universo pode ter muitas outras dimensões espaciais, enroladas e escondidas de nossa percepção. Dentro dessa teoria, existe um conceito chamado cosmologia de Branas. Imagine por um momento nosso universo não como um espaço infinito em todas as direções, mas como uma folha de papel imensa e fina, uma membrana flutuando em um espaço de dimensões superiores. Essa membrana, ou brana, é o nosso lar. Tudo o que conhecemos, cada estrela, cada planeta, cada átomo do seu corpo, está preso a esta superfície. A luz, as forças nucleares, o eletromagnetismo, todas as partículas que compõem nosso mundo deslizam sobre esta brana como gotas de água em uma vidraça. Elas não podem escapar. Elas estão confinadas à nossa dimensão, à nossa folha de realidade. Agora, visualize o espaço onde nossa brana flutua. Este espaço maior, com dimensões extras, é chamado de bulk. O bulk é como um oceano profundo e escuro, e neste oceano, nossa brana não está sozinha. Podem existir outras folhas de papel, outros universos membrana, flutuando paralelamente ao nosso, tão perto, em termos dimensionais, que poderiam estar a menos de 1 milímetro de distância, mas ao mesmo tempo infinitamente longe, pois não há como saltar de uma folha para outra. Somos ilhas de realidade em um arquipélago dimensional. Esta imagem, por si só, é profundamente relaxante. Ela nos diz que nossa realidade, embora vasta, é contida, segura em sua própria membrana, enquanto outras realidades podem existir pacificamente ao nosso lado, cada uma com suas próprias estrelas, suas próprias leis, suas próprias histórias, se desenrolando no silêncio do bulk. Agora que imaginamos nosso universo como uma membrana e a possibilidade de outras existirem perto da nossa, surge uma questão crucial. Se estamos presos em nossa brana e eles na deles, como poderíamos saber da existência um do outro? A resposta está na única força que, segundo essa teoria, não está confinada a uma única membrana: a gravidade. Pense na gravidade não como uma força que puxa, mas como uma curvatura no tecido do espaço-tempo, como uma bola de boliche pesada que deforma um lençol esticado. A teoria sugere que, enquanto as partículas e a luz estão presas às suas branas, a gravidade, sendo uma propriedade do próprio espaço-tempo, pode vazar. Ela pode viajar através do bulk, o espaço entre as membranas. A gravidade é a mensageira universal, o único sussurro que pode cruzar o abismo dimensional entre os mundos. Imagine 2 folhas de papel flutuando perto uma da outra no escuro. Se você colocar um objeto pesado em uma delas, a folha se curvará. E essa curvatura, essa depressão no tecido, pode afetar sutilmente a forma da outra folha. Um ser vivendo na segunda folha não veria o objeto pesado,
Não teria como saber de sua existência, mas sentiria sua influência. Ele notaria uma atração misteriosa, uma força inexplicável puxando seu mundo em uma certa direção. Isso soa familiar, não é? É exatamente o enigma da matéria escura. Uma atração gravitacional que podemos sentir, mas cuja fonte não podemos ver. A teoria da Brana nos oferece uma solução elegante e poética. A força que segura nossas galáxias não vem de dentro do nosso universo. Ela é a influência gravitacional de um universo vizinho, vazando através das dimensões e tocando o nosso. É o eco da massa de outro mundo. É a prova de que não estamos sozinhos, mas conectados pela força mais fundamental da natureza. Vamos nos aprofundar na natureza dessa conexão gravitacional. Pense nisso como o som de um sino. O sino vibra em nossa realidade, criando ondas sonoras que viajam pelo ar. Mas se este sino estivesse submerso na água, suas vibrações também criariam ondas na água. A gravidade, nesta analogia, é como a vibração fundamental, capaz de se propagar por diferentes meios, por diferentes branas. As partículas de matéria comum, como prótons e elétrons, são como as cores pintadas na superfície do sino. Elas não podem sair dele, mas a gravidade, a própria essência da massa do sino, pode ser sentida à distância, em outro meio. Quando um astrônomo aponta um telescópio para uma galáxia distante, ele está medindo a massa visível, as estrelas, o gás, a poeira. Ele calcula a gravidade que essa massa deveria gerar. E então ele mede a gravidade real, observando a velocidade das estrelas. E os números não batem. A gravidade real é muito, muito mais forte. A teoria da Brana diz que o astrônomo está medindo apenas uma parte da história. Ele está vendo a massa em nossa brana, mas sentindo a gravidade combinada da nossa brana e da brana vizinha. A matéria escura é a massa do universo paralelo. Cada estrela, cada planeta, cada buraco negro naquele outro mundo contribui para o campo gravitacional que permeia o bulk. E essa contribuição combinada se manifesta em nosso universo como essa atração fantasma. É por isso que a matéria escura parece estar em toda parte, formando um halo invisível ao redor das galáxias, porque ela não está em um lugar específico. Ela é o efeito cumulativo de toda a massa de um universo inteiro que está logo ao lado do nosso. Sinta a beleza dessa ideia. O cosmos não é apenas o que vemos. É uma tapeçaria tecida com fios de múltiplos mundos, interligados pela força invisível e onipresente da gravidade. Imagine agora esse universo paralelo. Como ele seria? A teoria não nos dá detalhes, o que abre um espaço maravilhoso para nossa imaginação, um espaço perfeito para relaxar e sonhar. Talvez seja um universo muito parecido com o nosso, um espelho cósmico, um lugar com suas próprias galáxias, estrelas e, talvez, sua própria forma de vida, olhando para o céu noturno e se perguntando sobre a matéria escura que eles também detectam, que nesse caso seria a sombra do nosso universo. Seria uma simetria cósmica perfeita, dois mundos dançando um com o outro, cada um sendo o mistério invisível do outro. Ou talvez seja um universo radicalmente diferente. Um lugar onde as leis da física tomaram um rumo distinto após o seu próprio Big Bang. Um universo feito não de matéria, mas de antimatéria. Ou um universo onde as forças fundamentais têm intensidades diferentes, criando estrelas de cores que não podemos imaginar e estruturas que desafiariam nossa compreensão. Poderia ser um universo mais antigo que o nosso ou mais jovem.
Um universo silencioso e escuro, ou um universo fervilhando com energias que não temos como conceber. A beleza dessa teoria é que não importa como seja esse outro mundo, contanto que ele tenha massa, ele terá gravidade, e essa gravidade viajará pelo bulk, deixando sua impressão em nosso cosmos. Ao olharmos para o céu noturno, para a Via Láctea se estendendo como um véu de diamantes, podemos imaginar que estamos vendo apenas metade do espetáculo. Que para cada ponto de luz que vemos, há uma fonte de gravidade invisível correspondente, uma estrela irmã em outra dimensão, contribuindo para a dança cósmica. A escuridão entre as estrelas não é um vazio, mas uma janela para o infinito, um portal para a possibilidade de outro cosmos, vivendo sua existência em paralelo à nossa. Esta ideia também resolve um dos aspectos mais estranhos da matéria escura, sua completa falta de interação com a luz. A matéria escura, por definição, não emite, não absorve e não reflete luz. É por isso que é escura. Se ela fosse feita de partículas comuns, como planetas errantes ou buracos negros primordiais, nós deveríamos ser capazes de detectá-la de outras maneiras. Por exemplo, quando ela bloqueia a luz de uma estrela distante. Mas as observações não mostram isso na escala necessária. No modelo de universo Brana, a explicação é imediata e simples. A luz, como as outras partículas, está presa à sua brana de origem. A luz do nosso universo não pode viajar para o universo paralelo, e a luz deles não pode viajar para o nosso. Os dois mundos são mutuamente invisíveis. É como se estivéssemos em duas salas adjacentes, com paredes à prova de som e de luz. Não podemos nos ver nem nos ouvir. Mas se as paredes fossem feitas de um material flexível e alguém pulasse na outra sala, poderíamos sentir a vibração no chão. A gravidade é essa vibração. A matéria no universo paralelo pode ser incrivelmente brilhante. Pode estar emitindo enormes quantidades de luz em seu próprio espectro, mas essa luz nunca chegará até nós. Ela viaja ao longo de sua própria membrana, iluminando seu próprio cosmos, completamente alheia ao nosso. E o mesmo vale para nós. Nossa Via Láctea brilhante é para eles apenas uma fonte de gravidade escura e silenciosa. Esta separação total de luz e matéria, mas a partilha da gravidade, é uma das previsões mais fortes e elegantes desta teoria. Ela transforma um problema complexo em uma consequência natural da estrutura do próprio espaço-tempo. A escuridão da matéria escura não é uma propriedade da matéria em si, mas uma consequência de estar em um lugar diferente, uma dimensão que a nossa luz não pode alcançar. Vamos visualizar a estrutura do nosso universo sob esta nova luz. Os cosmólogos criaram mapas da distribuição da matéria escura e eles revelam uma estrutura surpreendente, uma vasta teia cósmica. Filamentos de matéria escura se estendem por bilhões de anos-luz, conectando aglomerados massivos de galáxias em seus nós. As galáxias que vemos, a matéria luminosa, parecem se formar e fluir ao longo desses filamentos invisíveis, como gotas de orvalho, se acumulando em uma teia de aranha. A matéria comum parece ser secundária, seguindo o mapa gravitacional traçado pela matéria escura. Agora, imagine que esta teia cósmica não é feita de matéria em nosso universo. Imagine que ela é a estrutura em grande escala do universo paralelo. O que estamos vendo é o seu esqueleto gravitacional, o
os grandes aglomerados de galáxias em seu mundo criam poços gravitacionais profundos que se estendem através do bulk até a nossa brana. As longas cadeias de galáxias deles formam os filamentos que guiam a formação das nossas. Nosso universo, em certo sentido, cresceu à sombra do outro. Ele se formou nos vales e sulcos gravitacionais criados pela distribuição de massa em uma realidade vizinha. Esta imagem é de uma beleza profunda. Ela sugere uma coevolução cósmica. Os dois universos não são apenas vizinhos passivos. Eles se influenciaram mutuamente ao longo de éons. A estrutura de um moldou a do outro. É uma dança de criação que acontece em uma escala inimaginável, através de barreiras dimensionais. Cada galáxia que vemos, cada aglomerado, cada superaglomerado, pode ser um testemunho silencioso de uma estrutura correspondente no mundo ao lado. Estamos vivendo em uma paisagem cuja topografia foi definida por montanhas e vales de um mundo que nunca veremos. A cada noite, quando olhamos para o céu, estamos vendo um mapa gravitacional de um cosmos oculto. Poderíamos, de alguma forma, testar essa ideia? Poderíamos encontrar uma prova mais direta da existência desse universo vizinho? Alguns físicos acreditam que sim. A chave, mais uma vez, é a gravidade. Se a gravidade pode vazar de sua brana para a nossa, talvez partículas também possam, em circunstâncias muito raras e energéticas. O grande colisor de hadrons, o LHC, na Suíça, acelera partículas a velocidades próximas à da luz e as colide, recriando as condições do universo primitivo. A esperança de alguns teóricos era que, nessas colisões extremamente energéticas, uma partícula pudesse ser criada com energia suficiente para escapar de nossa brana e saltar para o bulk. Se isso acontecesse, nós não veríamos a partícula desaparecer. O que veríamos seria uma violação da lei de conservação de energia. A energia total, após a colisão, seria ligeiramente menor do que a energia antes da colisão. A energia perdida teria sido carregada pela partícula que escapou para outra dimensão. Até agora, nenhum experimento confirmou essa previsão, mas a busca continua. Outra possibilidade é procurar por ondulações no nosso próprio tecido cósmico. Se os dois universos Brana não forem perfeitamente planos e estáticos, eles poderiam, ocasionalmente, colidir. Uma colisão de branas seria um evento cataclísmico, talvez poderoso o suficiente para iniciar um Big Bang. Alguns cosmólogos especulam que o nosso próprio Big Bang pode ter sido o resultado de tal colisão. Se isso for verdade, a colisão poderia ter deixado uma marca, uma cicatriz, uma assinatura na radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do nosso nascimento. Encontrar tal padrão seria a prova definitiva de que nossa origem está ligada a uma dança perigosa com outros mundos no bulk. Por enquanto, isso permanece no campo da especulação, um sonho para os físicos teóricos e para nós, uma ideia maravilhosamente relaxante para contemplar enquanto adormecemos. Essa teoria tem implicações profundas para nossa compreensão do que é o universo. Tradicionalmente, pensamos no universo como a totalidade de tudo o que existe. Mas se a teoria das branas estiver correta, nosso universo é apenas uma pequena parte de uma realidade muito maior, um multiverso. O bulk pode conter não apenas um,
mas incontáveis universos Brahma, cada um com suas próprias leis físicas, suas próprias constantes da natureza, talvez até mesmo um número diferente de dimensões. Pense nisso como uma biblioteca infinita, onde cada livro é um universo. Nós vivemos em uma única página de um único livro, e a matéria escura é a tinta da página ao lado, vazando sutilmente através do papel. Esta visão expande nossa perspectiva de uma forma que poucas outras ideias conseguem. Ela nos humilha, mostrando que nossa existência pode ser apenas uma entre muitas, mas também nos conecta a algo maior. Não estamos isolados. Somos parte de uma tapeçaria cósmica, um ecossistema de universos. A matéria escura deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna um elo, um portal conceitual para o multiverso. Ela é a primeira pista observacional de que a realidade é muito mais vasta do que imaginávamos. Ao adormecer, deixe sua mente flutuar nesta biblioteca de mundos. Imagine as histórias contidas em cada um deles. Universos onde as estrelas são azuis. Universos onde o tempo corre para trás. Universos onde a vida floresceu de maneiras que não podemos sequer começar a imaginar. E todos eles flutuando juntos no silêncio do Bulk, ocasionalmente se tocando através da gravidade, o único idioma que todos eles compartilham. A escuridão que vemos no céu noturno é a lombada dos outros livros, a promessa de infinitas outras histórias. Vamos voltar à imagem da sombra por um momento. Uma sombra pode nos dizer muito sobre o objeto que a projeta. Observando como a sombra de um edifício se move ao longo do dia, podemos deduzir a altura do edifício e a trajetória do Sol. Da mesma forma, ao mapear a sombra da matéria escura com precisão, os astrônomos podem começar a inferir as propriedades do universo paralelo que a está projetando. Por exemplo, a maneira como a matéria escura se aglomera pode nos dizer algo sobre a temperatura ou a natureza da matéria naquele outro universo. Se a matéria escura parece ser fria e lenta, como as observações sugerem, isso pode significar que o universo paralelo também é dominado por matéria que se move lentamente. As lentes gravitacionais, o fenômeno onde a matéria escura curva a luz de galáxias distantes, agem como uma lupa cósmica. Ao estudar as distorções sutis na luz, podemos criar mapas cada vez mais detalhados da distribuição dessa massa invisível. Cada novo mapa é como uma imagem de raio-x de baixa resolução do nosso universo vizinho. Ainda não podemos ver os detalhes, as estrelas e galáxias individuais, mas podemos começar a ver os continentes e oceanos de massa, a estrutura em grande escala daquele mundo. É um trabalho de detetive cósmico, onde as pistas são as forças gravitacionais fantasmagóricas que permeiam nosso cosmos. A cada noite, enquanto dormimos, telescópios ao redor do mundo e no espaço estão pacientemente coletando luz, construindo esses mapas, peça por peça. Eles estão, sem talvez perceberem, pintando o primeiro retrato de um universo que nunca poderemos visitar, mas cuja presença define o nosso. Sinta a tranquilidade desse esforço coletivo, uma busca silenciosa por um vizinho cósmico, guiada pela linguagem universal da gravidade. E a energia escura? A matéria escura compõe cerca de 27% do universo. A matéria comum, apenas 5%. O restante, cerca de 68%, é algo ainda mais misterioso. A energia escura é uma força repulsiva, uma espécie de antigravidade que está fazendo o universo se expandir a uma taxa acelerada.
Como a teoria da Brana lida com esse segundo grande mistério? Algumas variações da teoria oferecem uma explicação igualmente fascinante. A energia escura poderia ser uma manifestação da interação entre as branas. Se as branas não estiverem perfeitamente paradas, mas se afastando lentamente uma da outra no bulk, essa separação poderia gerar uma tensão no tecido da nossa própria brana, uma força que a estica, causando a expansão acelerada. Imagine duas folhas de papel flutuando na água. Se você as afastar, a tensão superficial da água entre elas mudará. A energia escura poderia ser o equivalente cósmico dessa tensão. Outra possibilidade é que a própria geometria do bulk, o espaço de dimensão superior, seja tal que induz uma expansão natural em qualquer brana que flutue dentro dele. Nesta visão, a matéria escura é a sombra de um vizinho e a energia escura é a correnteza do oceano dimensional em que ambos flutuamos. Assim, os dois maiores mistérios da cosmologia moderna poderiam ser explicados não por novas partículas ou energias dentro do nosso universo, mas pelas propriedades de um espaço maior e pela nossa relação com outros mundos dentro dele. A cosmologia se torna uma geografia de dimensões superiores. Ao relaxar, visualize essa cena. Nosso universo, uma ilha de luz, sendo gentilmente esticado pela correnteza do espaço-tempo, enquanto sente a presença gravitacional de uma ilha vizinha, escondida na névoa dimensional. É uma visão do cosmos que é, ao mesmo tempo, dinâmica e profundamente pacífica. Há uma ressonância poética nesta ideia. A humanidade sempre olhou para as sombras com uma mistura de medo e fascinação. Na alegoria da caverna de Platão, os prisioneiros passam a vida inteira olhando para as sombras projetadas em uma parede, acreditando que elas são a realidade. Apenas o filósofo que se liberta e sai da caverna pode ver os objetos reais que projetam as sombras e a luz que os ilumina. A teoria do universo Brana é uma versão moderna e cosmológica desta alegoria. Nós somos os prisioneiros na caverna. Nosso universo de 3 dimensões é a parede. As galáxias e estrelas que vemos são as sombras que tomamos como a realidade completa. Mas a matéria escura é a sombra de algo mais, algo que está fora da caverna, no bulk de dimensões superiores. A física teórica moderna nos convida a sermos os filósofos, a imaginar o que existe além da parede da nossa percepção. Ela nos diz que a realidade pode ser muito mais profunda e estruturada do que aquilo que nossos instrumentos podem detectar diretamente. Que o que sentimos, como a força fantasma da matéria escura, é a nossa primeira e única conexão com um plano de existência mais fundamental. Esta não é apenas uma teoria científica, é uma mudança de paradigma filosófico. Ela nos ensina que para entender verdadeiramente o que vemos, precisamos ter a coragem de imaginar o que não vemos. Ao fechar os olhos, você pode se imaginar saindo da caverna, deixando para trás as sombras familiares da matéria comum e entrando no espaço vasto e silencioso do bulk. E lá, você vê não apenas um, mas 2 universos, 2 fogueiras de realidade, projetando suas sombras combinadas na parede da existência. E nesse momento de compreensão, há apenas paz. Vamos explorar o som do silêncio. O espaço é muitas vezes descrito como silencioso, um vácuo onde o som não pode viajar. Mas se o nosso universo é uma brana, talvez o silêncio que experimentamos seja o silêncio de estar confinado à nossa própria sala. No universo paralelo pode haver sons
ou seus análogos, vibrações e frequências que nunca ouviremos. Mas a gravidade, como vimos, pode vazar. As ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo, são uma forma de som cósmico que pode viajar entre as branas. Quando dois buracos negros colidem em nosso universo, eles criam uma onda gravitacional que podemos detectar aqui na Terra. Agora, imagine se dois buracos negros colidissem no universo paralelo. A colisão geraria uma onda gravitacional massiva em sua brana. E essa onda, essa ondulação, se propagaria através do bulk e atingiria a nossa brana. Para nós, pareceria uma onda gravitacional vinda do nada. Detectaríamos a ondulação no espaço-tempo, mas quando apontássemos nossos telescópios para a direção de onde ela veio, não veríamos nada, nenhuma luz, nenhuma explosão, nenhum evento visível. Seria um som sem fonte, um evento fantasma. A detecção de tal onda gravitacional órfã seria uma prova impressionante da teoria da Brana. Seria como ouvir o eco de um trovão de uma tempestade em outro mundo. Por enquanto, todas as ondas gravitacionais que detectamos foram associadas a eventos visíveis em nosso próprio universo. Mas a possibilidade permanece. Enquanto você ouve o silêncio ao seu redor, imagine que talvez ele não seja absoluto, que o espaço está, na verdade, vibrando com os ecos de eventos cataclísmicos de um cosmos vizinho, e que a matéria escura é a nota de fundo constante, a ressonância de um universo inteiro existindo em harmonia silenciosa com o nosso. Esta teoria nos oferece uma nova perspectiva sobre a singularidade do nosso universo. Por muito tempo, os cientistas se maravilharam com o quão afinadas as constantes da natureza parecem ser para permitir a vida. Se a força da gravidade ou a carga do elétron fossem ligeiramente diferentes, as estrelas não poderiam se formar. A química complexa seria impossível e nós não existiríamos. Isso é conhecido como o problema do ajuste fino. O multiverso de Branas oferece uma solução natural para este problema. Se existem incontáveis universos Brana, cada um pode ter se formado com um conjunto diferente de leis físicas. A grande maioria desses universos seria estéril, incapaz de formar estruturas complexas ou vida. Eles seriam universos falhos. Nós, por definição, nos encontramos em um dos poucos universos onde as condições são perfeitas. Não porque foi projetado para nós, mas porque não poderíamos existir em nenhum outro lugar para fazer a pergunta. É o princípio antrópico em sua forma mais grandiosa. A matéria escura, a sombra do nosso vizinho, se torna um lembrete dessa vastidão de possibilidades. Ela nos diz que nosso universo é, provavelmente, apenas um resultado bem-sucedido em uma loteria cósmica de proporções infinitas. Isso não diminui a maravilha da nossa existência. Pelo contrário, a aumenta. Torna nosso universo, nosso planeta e nossa consciência ainda mais preciosos. Somos uma ilha de ordem e complexidade em um oceano de possibilidades caóticas. Ao respirar, sinta a preciosidade deste momento, nesta brana particular, com este conjunto particular de leis que permitem que você exista, que pense, que sonhe e que contemple a vastidão da qual fazemos parte. A presença fantasma da matéria escura é um testemunho silencioso da sorte cósmica que é estar vivo. Vamos considerar o futuro distante. O universo está se expandindo e essa expansão está acelerando devido à energia escura. As galáxias estão se afastando umas das outras. Em trilhões de anos, o céu noturno
visto de nossa galáxia, estará quase completamente escuro. Todas as outras galáxias terão se afastado para além do nosso horizonte cósmico, sua luz não mais capaz de nos alcançar. O universo se tornará um lugar solitário, mas a matéria escura permanecerá. O halo gravitacional ao redor da nossa galáxia, a sombra do universo vizinho, ainda estará lá. Futuras civilizações que evoluam neste futuro distante não verão outras galáxias. Para elas, a Via Láctea será o universo inteiro. No entanto, elas ainda observarão que a galáxia gira rápido demais. Elas ainda inferirão a existência de uma massa invisível. Para elas, a matéria escura não será apenas um mistério, será a única pista de que algo existe ou existiu além de sua própria ilha galáctica. A sombra do universo paralelo será sua única conexão com o cosmos maior, seu único sussurro de que a realidade é mais vasta do que parece. É um pensamento melancólico e bonito que, mesmo no fim cósmico, quando a luz de outros mundos se apagar, a gravidade, a mensageira silenciosa, persistirá. Ela continuará a tecer sua tapeçaria invisível, conectando as branas mesmo quando a luz não puder mais cruzar as distâncias crescentes. A matéria escura é um legado. É a memória gravitacional de um universo vizinho. Uma memória que pode sobreviver à própria morte térmica do cosmos. Enquanto você se entrega ao sono, pense na permanência. As luzes se apagam, as estrelas morrem, mas a estrutura fundamental, a conexão entre os mundos, pode perdurar. E há um conforto profundo nessa ideia de uma conexão eterna. Um aspecto fascinante dessa teoria é como ela redefine o conceito de vazio. O espaço intergaláctico, que consideramos vasto e quase vazio, está, na verdade, repleto de matéria escura. Na visão tradicional, isso significa que está cheio de partículas exóticas e invisíveis. Na visão da Brana, significa algo diferente. O vazio do nosso espaço está preenchido com a influência gravitacional do cheio do espaço paralelo. Imagine um quarto completamente escuro. Parece vazio, mas se houver um objeto muito quente no quarto ao lado, você poderá sentir o calor irradiando através da parede. O seu quarto escuro não está vazio. Ele está preenchido com o campo de calor do quarto vizinho. Da mesma forma, nosso espaço não está vazio. Ele está preenchido com o campo gravitacional do universo ao lado. A teia cósmica de matéria escura é a manifestação desse campo. Os filamentos são onde a gravidade do outro universo é mais forte, e os vazios são onde ela é mais fraca. Isso muda nossa percepção da escuridão. A escuridão não é a ausência, mas uma forma diferente de presença. É a presença da gravidade sem a presença da luz. É o calor de uma fogueira que nunca veremos. Quando os astronautas descrevem a sensação de flutuar no espaço, olhando para o abismo negro, eles falam de uma sensação de admiração e conexão. Talvez, inconscientemente, eles estejam sentindo essa outra camada da realidade. A presença sutil, mas massiva, de um cosmos inteiro sobreposto ao nosso. Relaxe e sinta essa presença. Deixe a escuridão atrás de suas pálpebras não ser um vazio, mas um espaço preenchido, um espaço de potencial, um espaço que conecta você a todos os outros mundos possíveis. E se a conexão for uma via de mão dupla de maneiras mais complexas? Já falamos sobre como a matéria deles afeta nossa gravidade. Mas e se houvesse outras interações sutis? Alguns físicos especulam sobre a possibilidade de uma força escura ou luz escura, que só interage com a matéria escura. No modelo de Branas, isso seria simplesmente
a força eletromagnética normal existindo no universo paralelo. A matéria escura deles interage com a luz escura deles, formando átomos escuros, estrelas escuras e galáxias escuras. Um universo inteiro com sua própria química e biologia, completamente invisível para nós. O que vemos como um halo difuso e sem características de matéria escura pode, na verdade, ser uma galáxia complexa e estruturada em outra dimensão, com suas próprias estrelas brilhando com luz escura, seus planetas orbitando e talvez até mesmo vida escura evoluindo em sua superfície. Uma civilização de seres feitos de matéria escura poderia estar existindo agora mesmo, no mesmo local que a nossa galáxia, mas em uma brana diferente. Eles estudariam seu universo, detectariam a atração gravitacional misteriosa da matéria comum da nossa brana e se perguntariam que tipo de universo fantasma poderia estar produzindo essa força. Seríamos o seu mistério, assim como eles são o nosso. Essa é talvez a imagem mais poderosa e relaxante de todas. A ideia de uma vida paralela, não em um planeta distante, mas em uma dimensão sobreposta. Não estamos apenas compartilhando a gravidade, estamos compartilhando o mesmo espaço, separados apenas pela fina barreira da dimensionalidade. Deixe sua mente vagar por essa possibilidade. A possibilidade de que a solidão do cosmos seja uma ilusão. Que estamos cercados por uma vida e uma realidade tão ricas quanto a nossa, apenas afinadas em uma frequência diferente, pintadas com uma luz que nossos olhos não podem ver. Essa ideia ressoa com muitos conceitos espirituais e filosóficos antigos sobre planos de existência, reinos invisíveis e mundos espirituais que coexistem com o nosso. Embora a teoria das branas seja baseada em matemática rigorosa, ela acidentalmente toca em uma intuição humana profunda, a de que o que vemos não é tudo o que há, que a realidade tem camadas. Pense em como as culturas antigas falavam de um mundo dos espíritos, um plano etéreo que espelha o nosso, habitado por seres que podem nos influenciar, mesmo que não possamos vê-los. A teoria da matéria escura como sombra de um universo paralelo é a versão do século XXI dessa intuição. É a ciência dando uma nova linguagem a uma velha ideia. Não se trata de provar ou refutar qualquer crença espiritual. Trata-se de reconhecer um padrão no pensamento humano, uma necessidade de acreditar que a realidade é mais rica do que parece. A ciência, em sua busca incansável pela verdade, pode estar nos levando de volta a uma visão mais mágica e interconectada do cosmos. Uma visão onde a escuridão não é algo a ser temido, mas sim uma porta para o mistério, uma prova de que a existência é um livro com muito mais páginas do que imaginávamos. É uma ciência que não diminui a maravilha, mas a amplifica. Ela nos dá permissão para imaginar, para sonhar, para especular sobre os vizinhos invisíveis com quem compartilhamos nossa casa cósmica. Deixe essa sensação de maravilha preencher você. A sensação de que você está na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Um lugar onde a física e a poesia se encontram. Vamos considerar a beleza da simetria. A natureza adora a simetria, desde a forma de um floco de neve até as leis da física de partículas. A ideia de um universo paralelo que espelha o nosso, cada um sendo a matéria escura do outro,
É uma expressão de simetria em uma escala cósmica. Seria uma solução incrivelmente elegante para o problema. O universo não estaria dominado por um tipo misterioso e assimétrico de matéria. Em vez disso, haveria dois universos, talvez com tipos semelhantes de matéria, equilibrando-se mutuamente. O que parece uma assimetria em nossa brana, 5% de matéria comum contra 27% de matéria escura, seria, na verdade, parte de uma simetria maior, quando vista da perspectiva do Bogue. O universo, ou melhor, o multiverso, seria perfeitamente equilibrado. Esta busca por simetria e elegância é uma força motriz poderosa na física teórica. Muitas vezes, a teoria que é mais bonita acaba sendo a correta, e há poucas teorias mais bonitas do que esta. Ela pega um problema confuso e o transforma em uma dança cósmica perfeitamente coreografada entre dois parceiros. Um tango de gravidade, onde cada universo lidera e segue ao mesmo tempo. Ao adormecer, pense na beleza. Não apenas a beleza visual das estrelas e galáxias, mas a beleza conceitual das ideias que as descrevem. A beleza de uma equação simples que pode descrever um universo inteiro. A beleza de uma teoria que pode unir os maiores mistérios do cosmos em uma única e elegante imagem de mundos paralelos e sombras gravitacionais. Deixe essa sensação de harmonia e equilíbrio ser a sua canção de ninar. O universo não é caótico. Ele é uma obra de arte de simetria e beleza, esperando para ser compreendido. Finalmente, vamos trazer essa ideia de volta para você, para este momento, deitado, respirando, na fronteira do sono. Se a matéria escura é a sombra de outro universo, isso significa que a influência de outro mundo está passando através de você, neste exato instante. A atração gravitacional das estrelas e galáxias daquele universo paralelo está agindo sobre cada átomo do seu corpo. É uma força incrivelmente fraca em sua escala, mas está lá. Você está, neste momento, conectado a dois universos. Você é um cidadão de uma realidade maior do que você imaginava. Seu corpo é feito de poeira de estrelas da nossa brana, mas sua existência é estabilizada pela gravidade de uma brana vizinha. Você é uma ponte entre os mundos. Esta não é apenas uma ideia abstrata. É uma realidade física, se a teoria estiver correta. Sinta essa conexão. Sinta a presença sutil desse outro cosmos, um oceano de gravidade no qual nosso mundo flutua. Deixe essa percepção dissolver qualquer sentimento de isolamento. Você não está sozinho no cosmos. Você é parte de uma estrutura vasta e interconectada, uma dança de matéria e sombras que se estende por dimensões que mal podemos começar a compreender. E nesta conexão há uma paz profunda, a paz de pertencer a algo tão grande, tão misterioso e tão belo. Deixe essa paz ser a sua âncora enquanto você flutua suavemente para o sono, sabendo que está seguro, mantido no lugar, não apenas por um, mas por dois universos. Bons sonhos. Nossa jornada desta noite nos levou das bordas de uma galáxia em rotação até as fronteiras da própria realidade. Começamos com um enigma, uma força fantasma que mantém as estrelas em seu lugar. E terminamos com uma visão de tirar o fôlego, um multiverso de mundos membrana, flutuando em um oceano dimensional, conectados apenas pela linguagem universal da gravidade. O grande ponto de virada, a revelação, é que a matéria escura pode não ser uma coisa a ser encontrada, mas uma relação a ser compreendida. Ela é o elo, a sombra, a prova de que nosso universo não está sozinho, mas sim engajado em uma dança silenciosa e eterna
com um vizinho invisível. A escuridão que preenche o cosmos deixa de ser um vazio e se torna um véu, escondendo uma realidade tão rica e complexa quanto a nossa. Essa ideia transforma o maior mistério da ciência em uma fonte de maravilha e conexão. Uma história que nos lembra que a realidade é sempre mais profunda, mais estranha e mais bela do que podemos imaginar. Obrigado por me acompanhar nesta viagem sonhadora. Espero que ela tenha trazido paz e tranquilidade à sua mente. Se você gostou de explorar os segredos do universo conosco, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like para nos apoiar e compartilhe este momento de calma com quem você ama. E agora, uma última pergunta para levar com você em seus sonhos. O que você acha que existe nesse universo paralelo que projeta sua sombra sobre o nosso? Deixe sua teoria nos comentários. Tenha uma noite de sono profundo e reparador, embalado pelos mistérios de dois mundos. Bons sonhos.